Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou o mediador dessa sala. Essa sala é a sala, deixa eu só confirmar o número, sala 19, né? Nós temos 6 trabalhos a serem apresentados. Antes de iniciar, a professora Juliana entrou. Boa tarde, professora, tudo bem? Antes de iniciar, o nosso secretário já colocou para gravar. Eu vou ler um texto oficial de abertura, e daí podemos dar início às apresentações. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão Universitária e de Ensino, assim como também do Hospital de Clínicas da UFTM por meio da Gerência de Ensino e Pesquisa, a GEP. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vistas a estimular o processo educativo por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX, PROEST e parceiros externos, e extensão com interface à pesquisa da FAPEMIG-CNPq. Na GIEP, também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa, a GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinariedade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisas atuais e sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos, sempre buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Agradeço a presença de todos, dos ouvintes, dos apresentadores, dos orientadores e principalmente dos avaliadores, que se dispuseram a fazer esse trabalho voluntariamente para a PROEST. Agora, dando início ao nosso cronograma, o primeiro trabalho que consta aqui no nossa lista é o de D109, o título é GPETO, Grupo de Estudos, Pesquisas e Educação e Teatro. O autor é o Pedro Henrique de Brito Bulfo. Gostaria de verificar se o Pedro está presente. Acho que ele está, né? Tudo bom, Pedro? Umas orientações que eu me esqueci de dar. Todos os apresentadores possuem 5 minutos, o ideal para apresentar. A partir dos 5 minutos, os avaliadores vão descontar na avaliação da apresentação, os pontos. Espera-se que cada trabalho no total, com as arguições da apresentação, não ultrapasse 15 minutos para a gente não perder o cronograma. Mas, de qualquer forma, o tempo é bastante suficiente, porque vai sobrando tempo nas apresentações e aí sempre dá tranquilo. Caso algum apresentador não esteja presente no momento que chamá-los, ele vai ser automaticamente redirecionado ao final da lista, e caso ele entre na sala, ele vai ter que aguardar todas as outras apresentações para fazer a apresentação, tá? Eu vou cronometrar o tempo e toda vez ao término da apresentação eu vou falar quanto tempo deu. Eu sempre começo o cronômetro no momento que o apresentador iniciar a apresentação. Então pode ficar à vontade, Pedro, na hora que você colocar a apresentação no ar e iniciar a fala, eu começo a gravar o tempo. Certo. Boa sorte. Só mais uma coisa, vamos todos tentar manter os microfones fechados quando não estivermos falando para evitar ruídos. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Tá gravando, eu acho que tá. Meu nome é Pedro Henrique de Brito Bufo. Eu sou aluno do curso de Química do UFTM Campus Iturama e a gente fez um projeto lá, o GPETO, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Teatro. Eu como participante, né, e a minha orientadora é a professora Ingrid, né? Vou começar aqui falando para vocês um pouquinho. Sempre que tem um debate sobre educação,
uma das principais pautas, né, é sobre a formação dos professores. Muitos se limitam a só transmitir o conteúdo, né, só ensinar o aluno a decorar, né, através de memorização, e o que é muito ruim, né? Não é uma coisa assim que vai ajudar muito os alunos. Dessa forma, sempre surgem muitas dúvidas quanto à formação dos professores, né? Dizem que eles são mal formados, que eles não estão preparados para dar aulas, né? E isso em qualquer nível de escolaridade. Os cursos de Química e de Biologia também aqui da faculdade UFTM Campus Iturama tem como objetivo formar os professores para dar aulas na educação básica, né? E tal formação tem que contemplar muitos aspectos, né, para a formação do professor. O professor tem que saber chegar no aluno, né, explicar o conteúdo, o professor tem que saber o que o aluno necessita aprender realmente, como ensinar o aluno, né, e entender as especificidades de cada aluno, né? Então, dessa forma, discutir novas metodologias de ensino é muito importante para a formação desses professores, né? Além disso, ajuda a contribuir com a formação de um estudante participativo e crítico da sociedade, né? Um aluno que não vai ser só, não, vai conseguir atuar em sociedade e ser crítico, né, do seu redor. Para isso, né, a gente criou o GPETO como uma forma de abordar problemas sociais através de uma ótica científica, propondo formas de solucionar questões a partir de argumentos científicos, né? A gente utilizava o teatro para abordar diversos temas sociais, até mesmo científicos também, dentro da ótica científica, né? Só que discutindo esses problemas através do teatro, né? A gente, dessa forma, queria despertar o desejo pela ciência, né? Através dessa coisa lúdica do teatro, dessa teatralidade, né? E, além disso, a gente contribuiria, sim, com reflexões sobre sociedade e ciência, né? A relação que essas duas coisas têm. Além disso, os alunos teriam desenvolvimento de oratória, expressão corporal e criatividade, que são habilidades muito importantes para a sociedade que a gente vive hoje em dia. Além disso, nesses encontros, a gente realizava jogos, brincadeiras lúdicas, visando a melhora na criatividade, né? Além disso, a discussão desses temas sociais e a realização de apresentações teatrais também era um foco do nosso projeto. Como resultados, né, a gente participou de uma apresentação com fantoches em uma onde estiveram presentes mais de 1.000 crianças. Foi algo muito interessante. E, além disso, a gente realizou encontros quinzenais, né, com discussão sobre sistemas propostos, realizando brincadeiras e jogos, às vezes modificando jogos para conseguir ensinar química, né? E, além disso, essas atividades melhoravam e visavam o aumento da criatividade e expressão corporal dos participantes. Infelizmente, né, a gente não teve uma boa adesão do projeto pela comunidade acadêmica, nem pelo público geral de Iturama, porque a dificuldade, né, do acesso ao campus Iturama, ele se localiza em uma região afastada do centro da cidade, e na cidade não tem locomoção, né, não tem transporte público no interior da cidade para levar o pessoal. Além disso, o espaço que a gente teria utilizado para as atividades do grupo, que seria o Teatro da Vila Olímpica da cidade, ele foi depredado, né, e não se encontrava em receber público, né, para receber nossas atividades. Aqui estão as nossas referências, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. E só. Deixa eu... Deu 4 minutos e 37 segundos. Dentro do previsto, Pedro. Obrigado. Agora eu vou abrir a palavra aos avaliadores para eles fazerem a arguição. Por ordem alfabética, professor James, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Ingrid. Inicialmente, quero parabenizar pela caminhada nesse trabalho, um trabalho bastante relevante, bastante interessante.
importante para o enculturamento científico mesmo, aqui no Pontal do Triângulo Mineiro, e, sem dúvida, para a formação de professores. Eu começo até parabenizando pela referencial inicial que foram buscar para a formação de professores, do Otávio e da Roseli, né? Otávio Maldani e da Roseli Schnetzler, que realmente nos caracterizam bastante enquanto professores de formação na área de Química. Algumas dúvidas que eu tinha anotado a respeito, você acabou até esclarecendo. Eu estava curiosíssimo com o local que você cita que não foi possível utilizar, né? Eu até, infelizmente, eu tive a oportunidade de visualizar como que ficou o teatro nessas condições, né, em que vocês relatam. Eu queria fazer acho que é mais uma sugestão e depois o meu questionamento, eu serei breve, da possibilidade de um trabalho desse tipo, Pedro, até utilizar a dependência das escolas públicas. Por exemplo, se você relata aos sábados que era utilizado, as escolas têm atividades, pedem as parcerias para as atividades aos sábados, e isso facilitaria demais essa caminhada, né? E essa articulação tão forte que aqui nós temos aqui no Pontal, da universidade com a escola. Como sugestão para trabalhos futuros, que eu acho que vale bastante a pena. E eu fiquei curiosíssimo em depois ter acesso, acompanhar um pouco mais do que foi esse trabalho. E de questionamento mesmo que eu gostaria de fazer para você, Pedro, até porque você hoje é pibidiano, tá? Nessa caminhada que você realizou nesse projeto de extensão, pensando na sua formação docente, quais são as contribuições que emergem dessa experiência para o Pedro Bufo, professor de Química, professor de Ciências da Natureza, tá? Até porque o caminho que vocês buscaram não é um caminho tão convencional, tão tradicional que a gente vê dentro da escola, mas é um caminho importantíssimo. Por favor. Então, professor, eu acho que teve, para mim, inúmeras contribuições, né? Eu sempre fui um aluno um pouco vergonhoso. Não sei se deu para perceber durante a apresentação, mas esse trabalho, né? Como eu sempre gostei também de teatro, eu acho que me ajudou a contribuir com um pouco sobre melhora de expressão corporal, tranquilidade, né, na hora de falar. Às vezes eu me enrolo muito, então, além disso, melhorou minha expressão corporal, minha criatividade, né? Deu para perceber que existem inúmeras formas de se tratar a química, né? E o teatro, apesar de não ser a mais comum, é capaz da gente conseguir ensinar para o aluno um pouco de química através do teatro. Não precisa ser, quando eu falo teatro, pode ser qualquer atividade lúdica, né? Que possibilite que o aluno entenda alguma coisa. Né? A gente realizou, por exemplo, a gente mudou, tem o jogo A Dedanha, a gente tentou modificar um pouco o jogo A Dedanha em uma dos encontros para o uso em salas de aula como um jogo de química, né? Onde os alunos iriam, em vez de tentar colocar palavras aleatórias de acordo com as letras, iam usar palavras relacionadas com a química, né? Então, algo que poderia ir um pouco formando a ideia de química para os alunos também. Perfeito. Obrigado, Pedro. Eu fico ainda mais ansioso para ver você com essas experiências atuando no Núcleo Tiradentes, tá? Muito obrigado e parabéns novamente ao Pedro e à professora Ingrid. Obrigado, professor James. Professora Juliana, por gentileza. Bom, olá a todos.
Parabéns, Pedro, professora Ingrid, né, pelo trabalho, né? Na verdade, algumas coisas que eu ia comentar, o professor James colocou, né? Eu ia até também fazer a sugestão, né? Na verdade, não sugestão, na verdade, eu ia perguntar se vocês já tinham em vista, né, fazer os projetos dentro das escolas, como o James colocou, né? Até porque vocês mesmos têm a hipótese que talvez, né, a baixa adesão tenha sido isso, né? E realmente, às vezes, quando a gente se desloca para a escola, né, o desempenho é outro, embora a gente enfrente outras questões, como o próprio espaço mesmo, horário dentro da escola, né? Mas eu reforço, né, a sugestão do professor James também, tá? E aí, Pedro, né, por conta do tempo, você é bem, assim, direta. Uma das coisas que eu fiquei em dúvida, né, é que no seu resumo você tinha colocado mais que, né, o grupo trabalharia algumas questões na tua fala também tá, né, questões sociais, né, o teatro do oprimido, você está citando o resumo, e aí aqui você estava até comentando questões também de química, né? Bom, e aí eu fiquei curiosa, né, que você falou que uma das coisas que vocês fizeram foi do fantoche. Aí eu queria saber se do fantoche foi nesse espaço que vocês acabaram não podendo usar mais, ou se foi em alguma escola, porque você fala de 1.000 pessoas, né? Eu queria saber onde foi, né, para ter esse número alto, né? 1.000 crianças, né, uma coisa assim que você colocou, né? E qual foi o tema, né? O que você fez com esse do fantoche, que eu fiquei curiosa, né? E na verdade, né, eu dei uma pequena, eu caí e voltei na hora que o James estava terminando a pergunta, você estava respondendo, e eu voltei quando você estava respondendo, né? A questão se vocês chegaram a fazer outras peças envolvendo temáticas da área, mas você mesmo já estava respondendo que vocês, né, têm a possibilidade de fazer algo ligado à química, enfim. Então é isso, tá? Mais uma vez, parabéns, tá? Pelo trabalho, e são mais curiosidades mesmo, né? A sugestão que eu ia fazer, o James já fez. Boa tarde. Então, a gente realizou isso durante uma ação de Dia das Crianças, né? Foi realizada, acho que pela própria comunidade da cidade mesmo. E foi na frente de uma escola. Não foi no espaço da escola em si, mas foi em uma localidade próxima, né? Acho que na rua da frente. Tá. E foi na escola Ituraminha, né? Aqui de Iturama. Se não me engano, é próxima da faculdade, inclusive. Quanto ao tema, né, a gente realizou uma peça sobre os saltimbancos, né? Tá. Foi algo mais assim, Bacana. sem tema de química, mas foi algo importante. Bacana, e trata questões sociais bem relevantes. Agora que você falou, né, eu tô acabando, tá, Rafael? Eu acho que a questão bacana é uma outra possibilidade, né, em espaços públicos mesmo, praça, né, acho que é uma outra oportunidade também, né, de levar a comunidade, de envolver, fazer até divulgação científica, né? Bacana, tá? Parabéns. Obrigado, professora. Obrigado, Pedro. Parabéns pelo trabalho. Vamos continuar. Só lembrando, eu coloquei aqui no chat para os ouvintes e os apresentadores a lista de presença. Para quem quiser certificação depois como ouvinte, precisa de preencher essa lista, tá? E assinar, um formulário do Google. Continuando com as apresentações, agora nós temos a apresentação de ID 110, Workshop, reflexões sobre a criação de atividades lúdicas para o ensino de português L2 para surdos. O apresentador, né, o autor, é o Igor Rocha Camargo. Igor está presente? Não, né? Deixa eu só confirmar se eu não estou lendo errado, porque ontem cedo eu estava lendo a lista de outra sala, mas não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos continuar agora, 111, Ana Beatriz Aparecida Targas, falar sobre o projeto do Festival Cultural de Uberaba. A Ana também não está. Não está também. Então, seguindo para o próximo, apresentação 112, levantamento florístico da RPPN Capoeira do Boi, na APA da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba. O apresentador autor é o Luca dos Santos Lopes. O Luca está aqui, foi o primeiro a entrar. Estou aqui. E aí, Luca, tudo bem? Tudo certo. Eu estou aqui com o cronômetro preparado. Assim que você iniciar, eu começo a marcar o tempo, tá? Sinta-se à vontade, boa sorte. Certinho. Então, tá apresentando?
Agora tá. Certinho, então. Me ouvem bem, né? Sim. Sim, eu tô com o microfone desligado, te dando as confirmações aqui, ninguém... Tudo certo, pode iniciar. Bom, certinho, então. Bom, boa tarde a todos. O meu trabalho é o levantamento florístico na Reserva do Patrimônio Privado Natural Capoeira do Boi, na área de preservação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, né? Eu sou o apresentador, Lucas Santos Lopes, a minha orientadora Flávia de Souza Lima, e os coautores Leonardo Bruno Terrugi e Poliana Noronha Soares. Bom, a RBPN localiza-se na região da APA do Rio Uberaba, que é uma das 230 áreas prioritárias para a conservação do estado de Minas Gerais. A finalidade desse projeto é a preservação da vegetação nativa existente e a realização de pesquisas científicas, né, que também podem ser usadas para fazer atividades educativas. Quanto à educação, essas atividades são basicamente atividades lúdicas, que são um instrumento de ensino, né, e elas proporcionam uma integração entre os participantes. E são uma forma divertida de aprendizado, desde que esse método seja construído, esse modelo didático seja bem construído. Quanto à justificativa, a região de Uberaba tem uma necessidade muito grande de amostragem botânica, né, dadas essas condições da fragmentação da vegetação nativa e o baixo número desses registros de coleta. O objetivo geral, ele tende a levantar as espécies de angiospermas, né, presentes nessa RPPN, e ela visa contribuir, dentre outros, os dados biológicos para subsidiar a criação e o estabelecimento do Geoparque de Uberaba. Além disso, como objetivo específico, é necessário para aumentar o acervo do herbário de Uberaba, bem como criar uma atividade lúdica a partir dessas coletas de folhas com diversas morfologias. Quanto aos métodos, basicamente o que a gente faz é coletar os fragmentos férteis de angiospermas, né, e por meio de caminhadas aleatórias. Após isso, a gente faz a herborização, né, ali a gente tem uns exemplos de imagens ali, no próprio campo mesmo a gente já começa a herborização, faz as prensas, depois coloca numa estufa onde faz a secagem, e a partir daí a gente produz as essicatas. Além dessas angiospermas, a gente coleta folhas, essas folhas com diversas morfologias para a criação da atividade lúdica. Após todo esse processo, as angiospermas, no caso, a gente faz a identificação botânica para poder fazer esse levantamento florístico. Até agora foram coletadas cerca de 120 espécimes, no total de 6 visitas ao campo, né? A atividade lúdica ela é através de um jogo de cartas, e já houve a elaboração das regras, a gente vai para o segundo teste já. Bom, esse é o exemplo da carta. A gente teve que utilizar as folhas em cartas, assim, porque no teste preliminar ali na imagem a gente já tinha feito com as próprias folhas, mas não dá para... Mas é um material muito, muito sensível, então a gente decidiu usar com as cartas, né? Ali tem o frente e verso, o tamanho da folha e a superfície, né? Ali um exemplo de uma essicata e o registro fotográfico que ajuda a fazer a identificação das espécies. Bom, até o momento ela vem cumprindo seu cronograma de atividades, né? O jogo criou um ambiente lúdico de aprendizagem naquele teste preliminar que a gente fez, e ele promoveu a transformação dos discentes da equipe, né? No que diz respeito aos procedimentos de campo, enfim. Assim como o pensamento científico por trás da construção do sistema de classificação biológica, além do fato de ter aumentado o acervo do herbário de Uberaba. Bom, essas são as referências, e, enfim. Muito obrigado, Luca. Deu 4 minutos e 13 segundos. Agora eu vou passar a palavra novamente para o professor James, para ele fazer as arguições dele. Boa tarde, Luca. Boa tarde, professora Flávia. Pode prosseguir. Olha, eu
Eu estou me segurando porque eu estou muito entusiasmado com o trabalho de vocês. Fiz a leitura do resumo, um resumo que foi muito instigante. Agora, com a sua apresentação, ficou ainda mais claro o que vocês estão fazendo e é um trabalho que me entusiasma de conhecer. Então, até a primeira coisa que eu queria perguntar é um programa de 2 anos, é um projeto que está em andamento, é um projeto que está finalizado? Queria primeiro perguntar para me situar no que eu vou lhe perguntar. Não, certo. O projeto em si do levantamento florístico da região está em andamento, mas o projeto de extensão, no caso desse desenvolvimento de classificação biológica que a gente está querendo implantar nas escolas, a princípio fazendo um treinamento de professores, e a gente já está praticamente no fim já. Inclusive, a gente já fez esse teste preliminar. Vamos realizar o primeiro treinamento agora semana que vem, né, agora no dia 7, e a gente está muito empolgado quanto a isso. Bom, então, Luca, deixa eu fazer primeiro minhas considerações e depois um encaminhamento que eu vou encaixar aí. Eu quero novamente parabenizar a equipe executora, a sua orientadora, você, seus colegas, tá? Uma caminhada tão profícua no desenvolvimento desse trabalho. Me entusiasma muito porque eu tenho trabalhado com as microbacias hidrográficas aqui de Turama e uma das questões que a gente vinha pensando, buscando caminhos, vocês acabam trazendo luz, né, nessa caminhada, e é um trabalho extremamente pertinente, tá? Tanto como pesquisador, como docente, realmente me incitou a conhecer. E deixa eu aproveitar e já colocar, eu gostaria que quando vocês estivessem com as atividades acontecendo, assim, com as escolas e tudo mais, se for possível, que a gente possa conhecer esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, ou, se não, pelo menos, talvez, num outro momento, que vocês possam conversar com o meu grupo de estudantes que a gente tem trabalhado essa área, para a gente conhecer um pouco desse trabalho de vocês, que eu acho que esse intercâmbio é muito importante. Somos da mesma universidade, estamos em campos diferentes, mas temos muito a crescer juntos. E, finalmente, aquela clássica pergunta que eu acho que é muito importante, você como profissional em formação, né, um trabalho tão interessante, mas eu gostaria de saber, você é da licenciatura em Biologia? Isso. Ou... Sou sim. Isso? Uhum. Perfeito. Então, pensando na sua formação docente, sua formação profissional, também como futuro pesquisador, quais são as contribuições que você carrega com você nessa caminhada, nesse projeto? Por favor. Bom, nossa, Bom, primeiro eu acho que eu vou falar por mim mesmo, assim, eu nunca tive muito contato, enquanto estudante no ensino fundamental, no médio, com o curso superior. E esses projetos de extensão, eu acho que são muito importantes para estreitar essa relação. E esse projeto, principalmente na questão da atividade lúdica, eu acho que ela aproxima os estudantes do ensino fundamental e médio com a universidade. Eu acho que esse brincar de fazer ciência, né? A gente já estamos fazendo sistemática biológica com alunos do ensino fundamental e médio, enfim. Eu acho que isso é muito importante, já brincar de fazer ciência e já ter esse acesso, como que é a construção científica e como funciona a ciência em si mesmo, né? Que não é uma coisa dicotômica, enfim, é uma construção mesmo de todo esse pensamento. Eu acho que quanto mais cedo ser implantado na cabeça dos alunos que estão na escola ainda, eu acho que é bem importante.
Obrigado, Lucas. Parabéns a vocês. Imagina, obrigado. Obrigado. Obrigado, professor James. Desculpa, professor Juliana, por favor. Desculpa, Rafael, eu não sabia se eu esperava você falar ou não. Bom, Luca, professora, né, Flávia, parabéns pelo trabalho também, né, acho que, né, realmente, assim como o trabalho anterior, né, acho que envolvendo questões de pesquisa, né, da extensão atingindo a comunidade, né, envolvendo a questão da própria formação, né, enquanto licenciando, então bem bacana. Eu tenho na verdade, duas perguntas, né, para te fazer. Uma está relacionada ao levantamento, né, que acho que são duas coisas que vocês estão fazendo, né, o levantamento e, né, também a questão da produção do material do jogo. Os dados desse levantamento, vocês estão repassando para a reserva ou tem algum outro fim, enfim, né? Então, o que vocês estão fazendo com esses dados, que eu acho que são muito importantes, né, para mapeamento, né, ali da reserva, né? Então, eu gostaria de saber, assim, o que vocês estão pensando ou o que vocês já fizeram com esses dados, né, em relação ao mapeamento, tá? Porque ele serve até para planejamento, né, enfim, né, da reserva. E a outra questão em relação ao jogo, você aqui na sua fala até fala que você comentou que vocês aplicaram um jogo para sua equipe. Aí eu acho que os alunos da disciplina de morfologia da biologia, né? É isso, né? Só que, pelo que eu entendi, o público-alvo do jogo também são alunos da educação básica. E vocês já aplicaram para alunos da educação básica ou não, tá? Então, porque eu li seu resumo, né? E você lá, acho que no resumo vocês comentam que o jogo é para universitário e para a educação básica, né? E aí eu fiquei curiosa com esse outro lado da educação básica, ou se ainda algo que vocês não fizeram, tá? Mas muito bacana. Parabéns. Obrigado, Juliana. Então, a primeira pergunta, quanto a isso, os dados ainda estão sendo levantados, né? Estamos fazendo a identificação das espécies, desses espécimes a nível de espécie, e depois vai ser repassado, sim, porque tudo visa... a gente não tem muito trabalho de levantamento florístico aqui na região de Uberaba, então, a princípio, sim. Em relação... A gente fez só com a equipe técnica, né, com os participantes do grupo na época, e da nossa equipe que está realizando o projeto, a princípio, mas, por enquanto, a gente vai fazer um treinamento, né, que esse público-alvo são os alunos do curso superior de Biologia, de Ciências Biológicas, e professores do ensino fundamental 2 e professores de ensino médio, de Biologia, no caso. Além disso, esses professores, posteriormente, podem utilizar essas cartas, elas vão ser disponibilizadas depois para poder utilizar em sala de aula, no caso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, estamos sim. Acho que é a Flávia que eu acho que a Ela que quer Flávia falar que depois de falou. você. Certo. Mas Bom, obrigada, Lucas. Professora certinho, Flávia, então. por favor. Oi, boa tarde, gente. Desculpa, eu não sei se eu posso falar, Rafael. Posso? Só Pode sim, a complementar? gente sempre abre. Quando o orientador está presente, a gente sempre abre para ele poder fazer Tá bom, uma obrigada. Vou parte. tentar ser breve aqui. Professor James, primeiro, vai ser um prazer compartilhar com vocês essa experiência nossa aqui no campus de Uberaba, né? Eu acho que a ideia, como o senhor falou, é isso, nós somos uma única universidade, então, quanto mais figurinhas a gente trocar, melhor. O nosso objetivo enfim, espalhar isso, tanto é que esse material que a gente está produzindo, a gente vai disponibilizar o arquivo tanto das regras quanto das cartas na página do herbário da UFTM, de forma que qualquer pessoa depois ela pode baixar os dois arquivos e aí aplicar esse material no seu local de trabalho. Né? Nós conseguimos elaborar as cartas mesmo,
No total foram 30 folhas diferentes, frente e verso, e que essas cartas têm, frente e verso, como uma carta de baralho, elas são grandes, elas têm uns 18 centímetros de comprimento, assim, mais ou menos. E a gente tem cerca de uns 30, 25 a 30 conjuntos de cartas completos, de forma que o professor ele consiga usar essas cartas com vários alunos, seja de forma individual ou em grupos, com um número menor de cartas, e aí à medida que ele... Depende do objetivo dele, sabe? Assim, se ele quiser... ir criando graus de dificuldade na atividade, ele pode começar com um número menor de cartas e depois ir adicionando um número maior de cartas, né, para levar o aluno a raciocinar exatamente em como os sistemas de classificação eles são formados e por que eles são constantemente revistos e modificados. Então, é um material que vai ficar disponível para todo mundo baixar. Além disso, para quem está aqui em Uberaba, esses conjuntos de cartas vão ficar disponíveis para empréstimo, que a gente fez na gráfica aqui da universidade, um material com papel um pouco mais durinho, então, assim, a gente consegue. Então, o que o Luca colocou aí é que a gente abriu 20 vagas de inscrição para um treinamento que vai ter semana que vem. Divulgamos junto, não só dentro da UFTM, mas na UniUB e no IFTM também, mas, por enquanto, surgiram apenas alunos do próprio curso de Biologia aqui da sede para poder participar desse treinamento. E aí, o que eu deixei claro para esse pessoal é que, enfim, a Biologia tem um número muito grande de alunos que participam de PIBI, de residência pedagógica. Então, para aqueles alunos que fizeram esse treinamento, esse material vai ficar disponível para empréstimo, caso nesses outros programas eles tenham interesse de desenvolver essa atividade junto às escolas nas quais eles estão trabalhando, tá? E, Juliana, enfim, a gente vai dar esse retorno, sim, para a empresa, eles são os parceiros nossos, assim, desde o início, disponibilizaram tudo para a gente, enfim, para a gente fazer um trabalho lá, inclusive, isso consta do plano diretor deles, essa atividade do herbário consta do plano diretor da própria empresa, então a gente, né, vai dar um retorno para eles, é o que o Luca falou, né, quando a gente olha nos sites específicos, a gente tem informação ali mais da região da área de influência da UFO, né? Mas aqui de Uberaba mesmo a gente não tem muita informação, então a gente, enfim, a gente começou pela área que a gente teve autorização, porque lembrando que a gente está numa área de fazendas, né? A gente precisa da autorização dos proprietários para entrar e às vezes a gente tem uma certa resistência, desses proprietários, porque eles acham que a gente pode empatar a atividade principal, né, deles, econômica, sei lá, descobrindo alguma espécie, alguma coisa. Então, a gente começou com quem nos deu autorização, e não deixa de ser importante, porque é uma área de preservação, né, natural, e aí isso vai ficar, enfim, né, para uma eternidade. Então, a gente precisa conhecer o que a gente tem daí, e a partir desse levantamento, outras propostas, elas podem ser executadas, né? Então, primeiro a gente conhece, para depois ver o que outras atividades a gente pode fazer a partir daí, tá? Então, é isso. Obrigada, gente. Larissa, quer fazer algum comentário, Larissa? Eu tinha levantado a mão. Bom, enfim, eu acredito que podemos seguir para a próxima apresentação, né? Certo, muito obrigado, viu? Obrigado, Luca. Até mais. Professora Juliana, Rafael. Obrigado, professor Flávio. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Acho que meu microfone estava desligado, desculpa. Agora nós temos... Vocês ouviram que o próximo é a da Tainá? Saiu?
Não. Oi, eu caí, não ia falar nada não, só ia falar parabéns, viu? Então, seguindo com a lista agora, a apresentação Produção de Materiais Didáticos Virtuais, Tainá Alves Pirandelli. Acho que meu microfone fechou sozinho. Antes de passar para você, Tainá, eu gostaria apenas de lembrar aqueles que entraram na sala um pouco depois, que eu colei novamente aí, eu vou colar de novo o link da lista de presença, por favor, todos os ouvintes e apresentadores puderem assinar para a gente ter o controle da certificação. Lembrando, eu vejo aqui que a Ana Beatriz entrou, aqueles que já foram chamados, eles são redirecionados para o final da lista, tá, Ana? Então, assim que terminar as próximas 2 apresentações, vai ser você para apresentar o Festival Cultural de Uberaba. Então, agora, Tainá, pode ficar à vontade, pode abrir sua apresentação. Assim que você iniciar a fala, eu começo a contar o tempo, tá? Certo, só um minutinho. Fica tranquilo. Não dando para visualizar o trabalho? Sim? Sim. Bom, vou dar início então, tá? Tá. Bom, eu me chamo Tainá, nosso projeto foi um projeto de extensão, a produção de materiais didáticos virtuais de física. Os meus orientadores foram o Esdras e a Luciana, e eu também tive participação de outros colegas. A principal motivação do projeto de extensão, ele foi um projeto que a gente desenvolveu em 2021, no período pandêmico, e a principal motivação foi as demandas ocasionadas pela pandemia. A gente viu a necessidade de que o material didático usado presencialmente, como um livro didático, ele já não funcionava virtualmente. Então, a gente viu essa necessidade de elaborar algo mais palpável para os alunos estudarem de forma online, né? A estratégia principal do projeto de extensão foi a elaboração de vídeos curtos, utilizando uma linguagem simples, porque eu sou estudante do curso de Física, né? Então, a nossa principal, desde quando a gente entra no curso, é sempre abordar os alunos de uma linguagem simples, que eles se identifiquem, que eles mostrem interesse pelo conteúdo e de fácil acesso pelos adolescentes. E o resultado do projeto foi a divulgação desses vídeos curtos nas mídias, principalmente no TikTok, porque durante a pandemia, né, a gente consumiu muito essas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, principalmente os jovens. Os principais objetivos foram elaborar os materiais didáticos para os professores de rede pública, de escolas públicas, aumentar o interesse pelas aulas de física. Tainá, Oi. desculpa, você não colocou no modo apresentação, então as pessoas não estão acompanhando. Do lado do copinho lá, da tacinha, tem um outro símbolozinho que ele abre mais. Deixa eu ver. Foi. Isso, agora foi. Obrigado. Tá bom, obrigada, professor. Fomentar o interesse pelos alunos, né? E outra questão foi a necessidade também de familiarizar os professores, principalmente os professores um pouco mais velhos, que eles não têm tanto contato com a tecnologia, levar esse novo mundo para os professores, para as escolas públicas. E principalmente a falta de material didático virtual adequado. Eu fui aluna do projeto de residência pedagógica, né? Então a gente contou com esse subprojeto interdisciplinar de Física e Química. Então, tudo que foi elaborado no projeto de extensão, de certa forma, eu levei também para a residência pedagógica. Nos vídeos, a gente abordou uma identidade visual, um formato acessível e interessante, e assuntos interessantes também, né? A gente vê que os alunos gostam muito de fatos curiosos, fatos históricos, então a gente colocou também nos vídeos, a gente não deixou aquela física matematizada que a gente já tem aquela preconcepção. Bom, a gente, para cada vídeo elaborado, foi elaborado também um plano de aula, e a gente fez ele no formato vertical, para a gente poder disponibilizar no TikTok, como já falei antes. Aqui é só um exemplo das coisas que eu já falei também, sobre o conteúdo, a linguagem que a gente usou.
E o resultado, né? Os resultados eles foram limitados, porque, por exemplo, numa sala de aula de 30 alunos presencialmente, como que no período de pandemia os professores não podiam cobrar a presença dos alunos, né, e com certa razão, de 30 a gente conseguiu aplicar para 8, 7 alunos. Então, a gente teve um resultado limitado por essa questão. O professor gostou do material, né, alguns falam que iriam levar posteriormente, depois da pandemia. E por mais que a gente teve, desses poucos alunos, a gente teve a interação, os vídeos eles não foram suficientes para voltar pelo menos 20, 22 alunos para o modelo online. E a gente conclui que é necessário o aperfeiçoamento de novas metodologias tecnológicas, como esse uso de tipo de vídeo, como uma estratégia de ensino. Desde o primeiro momento que a gente entra no curso de física, a gente sempre debate novas metodologias para a gente aplicar nos alunos, com os alunos na sala de aula, principalmente para fugir desse formato tradicional. E como os alunos adoram o celular, né, adoram uma rede social, a gente conclui que essa é uma ferramenta que é de grande importância para o professor hoje em dia. E essa é a minha apresentação. Obrigado, Tainã. Desculpa, é Tainã, né? Eu tinha chamado de Tainá, me perdoe. Tainã, deu 5 minutos e 3 segundos dentro do previsto, tá? Agora eu vou passar a palavra aos avaliadores, professor James, por gentileza. Boa tarde, Tainã. Boa tarde, James. Quero aproveitar e cumprimentar o professor Esdras, a professora Luciana e também os demais alunos que compõem a equipe de trabalho de vocês. Tá? Um trabalho bastante interessante, bastante importante, pensando especialmente no período em que ele foi realizado, mas eu estou pensando também, principalmente no legado, né, que esse trabalho deixa, né? Então, no primeiro momento, cumprimentá-los pela execução e principalmente pelo desafio, porque não deve ter sido fácil nesse período de PETs, né? Você integrar, interagir com os estudantes e, tal como a química, a física também, ao gosto dos estudantes, é um grande desafio, né? Então, eu queria colocar para você, queria ouvir, Tainã, tendo em vista essa experiência no período remoto, com as escolas de educação básica, e você também como estudante do ensino superior, que passou também por esse movimento do ensino remoto, essa experiência, qual que é o legado, pensando nos aspectos positivos, nos aspectos negativos, dessa caminhada no período de pandemia e contribuição das TIC, pensando na caminhada agora, né? Porque a gente ouve de alguns, não, TIC era para o período da pandemia, né? Mas espera aí, como que é isso? Você como futura professora, pesquisadora, a partir dessa experiência, como que você vê isso? O que restou, né, positivamente, problemas, as lacunas de formação e a questão dessas TIC que você teve oportunidade de utilizar e produzir conteúdo, né? Queria ouvir você um pouco a respeito disso. Então, James, eu, enquanto aluna no período de pandemia, eu sabia o que os meus alunos estavam passando, né? Então, você já tem uma certa noção do que está acontecendo. Na apresentação, até falei assim, de 30 alunos, apareciam 8 e você nem pode exigir a presença daquele aluno, porque a gente não sabe o que está passando na casa daquele aluno. Não sabe se o pai está desempregado, não sabe se tem uma internet, não sabe... Porque são coisas que eu passei também. Então, eu acho que o principal legado nesse período pandêmico, com o projeto, né, com o projeto de extensão e o projeto de residência pedagógica, é olhar o aluno além do que a gente vê na sala de aula. Porque ele é muito mais do que um aluno, ele é uma pessoa, ele tem problemas também.
Em relação ao TICS, na questão do uso de tecnologias, é algo que já vem falado muito na questão de ensino, das metodologias de ensino. A gente trouxe algo que já era falado antes da pandemia e a gente aplicou durante a pandemia. Só que a diferença é que, na pandemia, nós, professores, a gente foi obrigado a usar essas metodologias. Antes, eu vejo que a gente ficava um pouco naquela zona de conforto. Eu coloco generalizando, né? A gente ficava um pouco naquela zona de conforto, algo mais fácil, ou algo que a gente já estava mais habituado a usar. Na pandemia, não. A gente foi obrigado a utilizar essas metodologias. Eu, pessoalmente, acredito que a gente sempre tem que trazer inovação sempre na sala de aula, porque o aluno está ali, 99%, obrigado a estar ali. Ele é muito difícil você vai ter um aluno interessado, principalmente em escola pública, né? Muito difícil você vai ter aquele aluno interessado na sua aula. Os meninos que são da química sabem disso, né? Então, eu sempre, quando elaboro alguma aula, eu tento, de uma maneira criativa, prender a atenção dele, ver o que o aluno gosta de fazer, ver o que o aluno gosta de ouvir, né? Eu acho que na minha formação como professora, contribuiu com isso. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem. Conseguiu sim, Tainá. Até você já respondeu a minha segunda pergunta, porque fica muito claro o quanto essa caminhada contribuiu para a sua formação. Eu até aproveitaria e diria, né? Eu gostaria de ter tido aula com uma professora de física que tivesse esse olhar. Eu acho que as minhas aulas de física como aluno seriam bem mais interessantes, bem mais desafiadoras, tá? Parabéns, Tainã, parabéns, Luciana, Esdras, uma caminhada assim muito bonita. Obrigado. Obrigado, professor James. Professora Juliana. Olá, Tainá. Luciana, olá, Esdras, tudo bem? Luciana, parabéns pelo trabalho, tá? Para toda a equipe, trabalho muito bacana, né? Eu acho que, né, como já foi falado aqui pelo professor James, né? Eu acho que embora ele tenha se desenvolvido nesse contexto, né? Ou nessa questão de pandemia, né? Mas eu acho que, né, o uso das novas tecnologias, das novas linguagens, elas estão aí, né? E se a gente pensar na BNCC, que a gente pode ter todas as críticas ou não a elas, mas enfim, ela está aí sendo levada para a escola, né? E uma das questões está no uso, né, da nova tecnologia. No ensino médio, os alunos têm que ter, inclusive, aquela disciplina lá, que está sendo bem complicada, porque, né, às vezes os professores que estão dando a disciplina lá não são professores da área, né? Não tem tanto domínio em tecnologia, né? Então, eu acho que é um trabalho muito importante, porque mostra, né, como essas outras ferramentas, né, podem ser usadas para produção de conhecimento, né. Bom, tinha algumas questões que você já respondeu quando você estava respondendo para o James, tá? E aí uma dúvida que eu fiquei, né, eu acho que né, vocês falam dos vídeos, né, que vocês produziram, né, dos TikToks, enfim, que circularam no Instagram, né? Mas aí hoje, né, passado esse tempo, né, eu queria saber se vocês têm isso em algum lugar, né, pensando, né, que materiais foram produzidos, né, e que a gente está todo num movimento aí de ciência aberta, né, de uso e reuso, de pensar nesse material podendo ser reutilizado, né, por outros, né, então onde é que estão esses materiais, né, se eles são possíveis de ser acessados ou não, né, porque eu acho que é isso, né, a gente produz esse material justamente para ele poder ser reutilizado, então essa é uma dúvida que eu fiquei, tá? E uma outra questão, na verdade é uma curiosidade, mas, né, quando, né, vocês estavam trabalhando com o TikTok, por exemplo, né, ou qualquer uma dos outros recursos que vocês usaram, né, se os professores, na verdade, se vocês tiveram dificuldade para fazer, o que foi que vocês tiveram mais dificuldade, ou na equipe, né, enfim, qual foi o aplicativo, enfim, o recurso mais usado com dificuldade, se lá na escola, né, vocês acham que todos foram bem aceitos, que, por exemplo, né, vou falar, eu já escutei professor falando
que, não, o Instagram até vai, mas o TikTok já é muito para mim, por exemplo, tá? Então, já não era minha idade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu queria saber se vocês tiveram, né, esse tipo de contato, e também se nessa atividade que vocês fizeram, os alunos chegaram a elaborar, ou vocês só apresentavam, ou se teve também a questão de vocês levarem os alunos a produzirem, os alunos da educação básica, tá? Eu fiz várias perguntas, tá? Respondam o que der. Juliana, a questão a gente chegou a postar nas redes sociais, só que a gente tirou das redes sociais e a gente disponibilizou o conteúdo para o professor, no nosso caso, né, que do Residência Pedagógica foi o professor Diego, a gente deixou os vídeos com o Diego. Na questão dos vídeos, sobre usar futuramente, eu acho que ele, além da questão do ensino, ele entra muito no formato de divulgação científica também, além da sala de aula, né? Então, às vezes, por exemplo, aí eu, Tainã, eu quero fazer algo além da sala de aula, montar um canal e falar sobre isso. Os vídeos foram elaborados, a gente sempre notava as principais questões dos alunos, né? As principais curiosidades dos alunos. Por exemplo, astronomia. É um assunto que os alunos adoram astronomia. Então, a gente sempre tentava elaborar os vídeos voltados para o que os alunos mais perguntavam, mais tinham interesse. Tinha algo além do que você tinha me perguntado? Não, o que eu perguntei é se os alunos também chegaram, os alunos da educação básica, se eles também fizeram vídeo ou não. Foram só vocês que, pelo que eu entendi, só vocês, né? Foram a gente. Aí você também perguntou sobre o principal desafio. Foi. O principal desafio é que a gente teve que fazer tudo de casa, né? Então a gente teve que aprender a ser editor, aprender, né? Aprender a gravar vídeo. Não é fácil você pegar uma câmera e começar a falar. Você vê assim, essas blogueirinhas em serviço mal fácil. Nossa, é muito difícil. Como foi um conjunto, né? Foram eu mais 3 colegas, foram 4. Então, para a gente, por exemplo, um elaborava um plano de aula, o outro que tinha mais uma facilidade em gravar, gravava, outro pesquisava. Foi um trabalho em conjunto, né? Acho que essa foi a dificuldade, porque uma coisa é você se reunir com seus colegas presencialmente, e outra coisa é você estar no mundo de incerteza, você tem que elaborar um horário que todos podem. Eu, por exemplo, estou apresentando agora, só que eu estou no meu trabalho. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm uma disponibilidade de horário. Então, acho que essa foi o nosso maior desafio, entre aspas, assim. Bacana, Tainá. Os orientadores, professor Estras, professor Luciano, se vocês tiverem interesse em fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tá bom, obrigado, Rafael. Agradecer muito ao James, a Juliana, aí, acho que as perguntas elas são importantes, né? E dar os parabéns para a Tainã, né? Porque eu acho que, e aí ela está pesquisando isso no TCC dela, inclusive, a dificuldade dos estudantes trabalhadores em participar em projetos, em viver a vida acadêmica, né? É uma pessoa que trabalha aí 10 horas por dia, em média, porque a gente sabe que são 8, mas, na verdade, a realidade não é tão assim, né? E por isso a gente conseguiu conciliar com a residência também. Então, isso foi muito importante. A gente conciliou com mais 2 outros projetos. Isso foi muito importante também para a gente conseguir, para aproveitar a expertise, né? Cada um tinha uma expertise diferente. E aí eu vou falar, né? A gente falou, parece que foi tudo maravilha, né? Mas foi muito frustrante algumas coisas, porque o acesso foi muito restrito em alguns casos. E aí uma coisa que a Luciana pesquisa desde lá 2005, que assim, a discussão, né, o feedback, né, como que vai e volta, o diálogo foi muito picado, e aí para mim é muito claro que a gente não conseguiu ainda chegar na linguagem adequada para o TikTok, e aí, Ju, eu fui um resistente para ir para o TikTok, e aí eu descobri o TikTok realmente uns 3 meses atrás, eu falei, nossa, e eu tô aprendendo um monte de coisa. E aí agora na residência, né, eu já falei, não, vou agora... E aí foi muito legal que, assim... os meninos serviram como coformadores, que aí nós começamos a fazer as oficinas dentro do programa, e aí quem aprendia uma certa tecnologia formava os demais. Então, acho que esse é o grande legado, apesar das limitações que nós tivemos com o ensino médio, eu acho que agora, integrando com as aulas,
presenciais, eu acho que o resultado vai ser melhor, porque os meninos já estavam cansados, eles entram em rede social, eles não querem mais ir ver aula, chega num certo ponto, e aí, assim, a aula já tinha o dia inteiro, eu acho que agora talvez isso dê mais, a Larissa está falando aqui, cooperação, né, e assim, e os meninos, no caso, os coautores, eles foram muito, eu e a Luciana entendemos um pouquinho de tecnologia, mas, por exemplo, eu nem tinha TikTok. Eu continuo não tendo. A Luciana continua não tendo, ela está falando aqui do lado. Então, mas assim, agora eu tenho, né? E eu já falei e ontem na abertura da residência a gente falou, né? Só que aí eu quero pegar as pessoas que já fizeram esses vídeos para dar uma oficina agora também, ensinar como se faz isso. E aí acho que uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que a gente discutiu ontem, não é número também. A gente precisa de qualidade dessa interação. E aí quando a Tainã fala assim, não era aula, era muitas vezes divulgação científica, e aí a gente precisa aprender a fazer divulgação científica que chegue nesse público, mesmo que 100 pessoas vão assistir lá em questão de 5 anos, mas se a gente atingir 100 pessoas, é mais do que a gente atingiria simplesmente com artigo intrapares. Então, acho que isso é muito importante. Acho que, assim, agradeço mais uma vez a Tainã ter entrado no projeto, ter colaborado, agradecer a Luciana, o resto da equipe, mas a Tainã especificamente, porque ela optou por não ter aula numa das noites. Isso aí também é interessante. Tem aula de noite, ela deixou uma noite livre para poder desenvolver o projeto, para poder desenvolver as atividades com a escola e para poder participar do residência. Isso atrasa o curso, né? Então, assim, ter essa coragem, muitas vezes, fala assim, eu prefiro a minha formação um pouquinho mais longa do que simplesmente passar sem participar dos projetos, né? Então, agradecer a Tainã por essa modificação também. Então, assim, por essa maturidade, né? Obrigado, Rafael, Ju. Obrigado, professor. Professor Luciano, você deseja acrescentar alguma coisa? Não, a Lu já está satisfeita. A gente está no mesmo ambiente aqui, gente. Cada um no seu computador, mas a gente está no mesmo ambiente. Não, perfeito. Então, vamos continuar então para as apresentações. Gostaria de parabenizar a Tainã. Obrigado, Tainã, pela apresentação, pelo trabalho. Seguindo agora, nós temos Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Gótico, Sandra Guardini Vasconcelos, Liege, Relato de Experiência. Aluna Ellen Nara, e essa apresentação nós teremos uma apresentação que vai ser, acredito que vão ser 2 alunas, que elas, é um programa, eu acho, né, é um projeto, e as 2 são bolsistas, e o COEST agora nesse último ano, ele normatizou, quando se trata de um projeto com 2 bolsistas, elas podem apresentar juntas, né, fazer uma apresentação só. Aí eu já recomendo aos avaliadores que lá na página de vocês vão ter 2 projetos com o mesmo nome, só o nome das apresentadoras que vão estar diferente, né? Então, aí na hora de avaliar, vocês precisam avaliar os 2, tá? Muito obrigado. Agora a palavra com a Ellen e com a Ariana. Fiquem à vontade. Quando vocês abrirem a apresentação, eu começo a contar o tempo. Eu apertei antes de terminar de falar. Certinho. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, pessoal. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu estou no meu trabalho, tá? Peço desculpas. Tá. Sim. Vocês conseguem ver bem a tela? Bom, vamos começar. Boa tarde a todos. As apresentadoras desse trabalho sou eu, Ariana Fernanda, que sou do curso de Engenharia Química, a Ellen Nara Silva, do curso de História, e a nossa orientadora é a professora Luciana Colucci, representando a ProEst, a DEDEX, os Estudos Literários e a UFTM. Bom, uma breve introdução sobre a extensão universitária. Segundo o artigo 3, a extensão da educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e organização da pesquisa, constituindo-se um processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação pertencente no ensino e na pesquisa.
Bom, nós vemos aqui nesse organogramazinho que a universidade ela está ligada, né, ao ensino, à pesquisa e à extensão, e a extensão universitária é uma ponte entre a educação superior para a sociedade e os projetos culturais, sociais da nossa sociedade. Os objetivos, né, dessa apresentação é mostrar a nossa atuação, que somos bolsistas, né, nas atividades que contemplam essa nova reconfiguração da extensão universitária no foco da UFTM, a partir das experiências que nós vivenciamos no Departamento de Desenvolvimento da Extensão Universitária. Bom, as metodologias que nós utilizamos nesse projeto foram as reuniões de reconhecimento da ProEst, bem como as ações internas e externas dentro e fora do setor. Também fizemos estudo das ações a serem desenvolvidas dentro do setor da ProEst, a elaboração de inúmeros trabalhos, como coleta de dados, demonstrativos por meio de relatórios e tabelas, diagramação de boletins externos e internos e projetos de natureza diversa. Depois disso, nós chegamos aos resultados e discussões, né, dessas experiências que nós vivenciamos aqui dentro da ProEst, que nós chegamos, né, a perceber que o entendimento da extensão universitária, a partir dessa nova reconfiguração da extensão, ela ainda não é bem compreendida tanto nas comunidades internas e externas da UFTM, e esse processo de curricularização e creditação da extensão, ele tem encontrado certa resistência na sua implementação, e também nós observamos que a universidade ainda possui um certo olhar de uma natureza um pouco elitista, né, que é vital a gente quebrar esses paradigmas no sentido de maior acolhimento nas comunidades sociais da extensão. E também nós precisamos, né, a UFTM como um todo, no setor de extensão, é preciso ser sensível aos 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU, as ODS, e, bom, o trabalho interno da ProEst para atender as demandas internas e governamentais é muito grande, a gente que fica um pouquinho na administração disto, a gente vê que é um trabalho muito grande e muito corriqueiro. Também vemos que essa vivência, nós tivemos um entendimento do novo papel de protagonistas da sociedade como a extensão universitária. Continuando a falar da Ariana, é importante a gente ter uma visão sensível sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda de 2030, e eles são a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis, empregos dignos e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo responsável, combate às mudanças climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça, parcerias pelas metas. Isso é tudo que a extensão busca, né? Está ajudando a sociedade. Pode passar, por favor, Ariana? As 5 modalidades da extensão universitária são programa, projeto, curso de extensão, prestação de serviço e evento. O que seria o programa? É um conjunto de atividades integradas, normalmente é de médio a longo prazo, e os objetivos comuns que visam a articulação de projetos e de outras atividades de extensão. O projeto tem um objetivo específico, um prazo determinado e é vinculado ou não a um programa. Curso de extensão é um conjunto articulado de atividades pedagógicas, formação continuada, aperfeiçoamento ou disseminação. Ação planejada, organizada e avaliada de modo sistemático. A carga horária mínima de um curso de extensão é de 8 horas e possui critérios de avaliação definidos. O evento normalmente tem uma curta duração, implica na apresentação e ou exibição pública, livre ou com clientela específica. Já a prestação de serviço refere-se ao estudo e soluções de problemas nos meios profissional ou social, desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas e de pesquisa. Pode passar, por favor, Ariana? A extensão universitária, ela tem alguns pilares. Entre eles está a interação dialógica, interdisciplinar e interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino e pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante, impacto e transformação social. Isso está bem linkado com o que eu falei dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode passar, por favor, Ariana? Então, nisso eu chego à conclusão. Muito obrigada. Obrigado, gente. Deram 4 minutos e 50 segundos dentro do tempo.
Eu gostaria então de passar a palavra agora ao professor James, para ele iniciar a arguição. Professor James. Boa tarde, Ellen. É que eu não me perdoem, eu estou procurando o nome da outra bolsista. Ariana. Ariana. Tá, ok, obrigado. Então, boa tarde, Ariana e Ellen. Agradeço a apresentação de vocês. Tá? Acho que a apresentação esclareceu bastante em relação ao resumo. Eu queria fazer uma pergunta única, até para ficar ainda mais claro para mim esse trabalho que vocês desenvolveram. Faça o trabalho desenvolvido por vocês. Como que vocês entendem o seu papel como acadêmica, como profissional em formação, né? E eu me refiro à extensão, em uma sociedade, buscando as suas palavras, que demanda a readequação e o diálogo, a transformação social necessária a esse país. Como a extensão que vocês trazem sob esse olhar pode contribuir, e vocês, qual seria o papel de vocês nessa caminhada? Por favor. E certamente, né, que contribuição numa caminhada dessas agrega o projeto à sua formação profissional. Obrigado. Boa tarde, professor James. Eu vou começar respondendo. Bom, o nosso papel aqui na extensão é mesmo auxiliar para que os outros projetos eles encaminhem, né? Então, a gente fica mais naquela parte administrativa de auxiliar o setor da Proeste. Como eu sou um pouco da área de uma área diferente, assim, dessas atividades, o meu papel, creio que para ajudar a esses projetos, como esses projetos que eles apresentaram hoje, tanto de ontem, né, dessa semana, de auxiliar eles mesmo para abrir editais, para auxiliar o pessoal, né, em relatórios, dados que a gente fornece também para os outros cursos, para auxiliar que esses outros projetos que impactem mais diretamente, né, a sociedade, que a gente fica mais um pouquinho na retaguarda, que eles realmente se desenvolvam da melhor forma. E eu vejo isso com a minha formação, que é algo bem diferente, né, do que as atividades que eu faço aqui na Proeste, como algo, assim, muito interdisciplinar. É um olhar que eu não tinha na minha formação como um todo, é um olhar dessa ponte mesmo que a extensão universitária ela traz para a sociedade, que isso é muito importante, tanto na questão de resiliência, né, de entender como que a gente pode impactar a vida das pessoas, da sociedade, né, como um todo, de sair um pouquinho dessa zona fora da UFTM e para atuar realmente, né, na nossa sociedade. Então, para mim, é isso o papel aqui da extensão. Diferente da Ariana, eu fico com a parte de comunicação. Então, aqui dentro eu desenvolvo boletins, desenvolvi nesse último mês a revista para o Geoparque Uberaba, entre outros trabalhos relativos à comunicação. Eu acredito que, nesse sentido, a gente pode trabalhar com conscientização, né, através da comunicação. E pensando no futuro, vendo que eu vou me formar em História e vou atuar como professora, trabalhar isso dentro de sala de aula, impactando mais pessoas, né? Pensando aí que uma turma normalmente tem 30 pessoas, trabalhar com as pessoas sobre esses pontos, sobre essas visões sustentáveis, o que a ONU propõe. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, professor. Professora Juliana, por favor. Bom, parabéns, Ellen, né, Ariana, a professora Luciana Colucci, né, que é a orientadora do projeto, né. Eu acho que vocês trouxeram, né, a experiência de vocês, né, como vocês mesmos colocaram, para auxiliar, né,
né, nessa parte de projetos, né? Eu acho que vocês tocaram num ponto que cada vez mais a gente vai precisar pensar, né? Que é essa replanejamento, readequação, né, readaptação para essas questões sociais, né? E que embora, né, essa agenda da ONU aí, né, tá para 2030, se a gente for ver, não falta tanto tempo assim, mas tem muita gente que não conhece, não sabe quais são as ODS, né, só que agora cada vez mais a gente está tendo que pensar nisso, né, e quando a gente pensa em editais, enfim, bom, para cadastrar os projetos de extensão, agora a gente já tem até que indicar, né, qual EDS, né, está cumprindo, né, mas a gente tem dentro das agências de fomento, CNPq, né, CAPES, né, já tendo até editais específicos para isso e está tendo que indicar, né, também, mesmo para que só para pesquisa, né? Tanto isso está acontecendo na extensão, mas está acontecendo nas outras áreas, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque aí eu queria uma curiosidade, né, que eu tive, né, já que vocês dão esse apoio aos projetos, né? Se vocês já fizeram algum tipo de levantamento, e aí é uma curiosidade mesmo minha, né? Para saber, assim, dessas ODS, né, quais são aquelas que a gente tem recebido mais projeto na UFTM, né, geralmente a gente indica mais de uma, né, por exemplo, eu sou mais da área de letras, eu geralmente trabalho mais com a ODS 4, ODS 10, às vezes a última lá de justiça, né, e sustentabilidade também, né, mas vocês já fizeram esse mapeamento, né, que acho que é bacana, né, a gente saber, assim, né, quais são os objetivos que nós estamos alcançando mais desses vários projetos que a universidade tem, tá? É uma curiosidade, né, pode ser até que vocês estejam fazendo isso, às vezes vocês já têm até alguma informação para nos dar. Obrigada, tá? Bom, você queria... Alguém desmutou? Não, tinha sido eu, pode ir. Obrigado, professor. Sim. Nós ainda não mapeamos, mas essa ideia da professora Juliana é muito boa, que realmente a gente vê quais ODS estão sendo mais implementadas nos programas, nos projetos. Até uma ideia que a gente vai levar depois para a professora Luciana, que a gente realmente não tinha mapeado ainda essas ODS. Bacana. Então é isso. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Não? Não, né? Podemos seguir. Então tá, muito obrigado, Ariana, muito obrigado, Ellen. Parabéns pelo trabalho. Agora nós vamos para a apresentação do Festival Cultural de Uberaba. Teve duas apresentações que eu chamei e o pessoal não estava. Uma foi a do Igor. Acho que foi o Igor. Workshop Reflexões sobre a Criação de Atividades Lúdicas para o Ensino de Português L2 para Surdos, Igor Rocha Camargo. O Igor está presente? Não, né? Então, agora é Festival Cultural de Uberaba, Ana Beatriz Aparecida Targas. Boa tarde, Ana, tudo bem? Olá, gente, boa tarde. Só um minutinho aqui para dar início. Tudo bem. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Certinho, então. Bom, gente, boa tarde. Me desculpa o atraso, eu estava apresentando outro trabalho. Bom, meu nome é Ana Beatriz Aparecida Targas. Eu participei do primeiro Festival Cultural de Uberaba com a orientação da Paula Cusinato e do Luiz Fernando. A agência do fomento foi a Proeste. Bom, o Festival Cultural, ele foi o primeiro festival que nasceu com a proposta de contribuir para a retomada econômica de Uberaba, principalmente visando o setor de eventos, que foi muito afetado por conta da pandemia. E ele tem como foco principal a gastronomia local e vai agregar também no setor artístico. Como justificativa e objetivos, a gente traz o conceito do festival, que busca a diversidade cultural, que é possibilitada pela culinária, e visar o fortalecimento da cultura local e essa retomada econômica de Uberaba. E também, junto com isso,
o auge da pandemia, da Covid-19, foi muito difícil para o setor cultural e para os artistas autônomos também. Então, a gente buscou também retomar a atividade deles nesse primeiro evento, que foi o Festival de Uberaba, o pós-pandemia. Não que ela acabou, mas dentro das liberações que foram correndo, foi o primeiro grande evento que teve aqui em Uberaba. Bom, o evento ele contou em 2 etapas. A primeira etapa foi o circuito gastronômico e artistas. Então, participaram 20 estabelecimentos aqui do município e eles apresentaram pratos com o tema da carne ao leite zebu. E dentro disso, eles fizeram um circuito de apresentações artísticas. E a etapa 2 do evento foi o encerramento, que foi realizado lá no Parque Mirante, na Universidade, nos dias 27 e 28 de novembro, e teve a presença dos 10 estabelecimentos mais votados. Bom, como resultados e discussões, a gente pôde ver que deu sim uma aquecida econômica aqui, nos estabelecimentos participantes. Aqui a gente trouxe uns dados, por isso que ficou um pouco grande essa parte, só para a gente trazer, porque a gente queria trazer esse levantamento. Então, a gente arrecadou de pratos mais de R$68 mil em 27 dias de circuito. E teve um impacto econômico superior a R$150 mil. E 5% de cada prato foi destinado ao programa do Serviço Social do Comércio, o SESC, chamado Mesa Brasil. E também ele resultou em uma grande oportunidade para a classe artística da cidade, pois como os estabelecimentos participantes deveriam ofertar 2 datas com essas atrações artísticas durante o mês do circuito, era uma obrigação, então teve que ter isso, então eles tiveram que ser contratados. Então, no resultado, 38 apresentações culturais, que teve exposições, performances e músicas ao vivo. E, durante os dias de encerramento, o festival estimou uma movimentação econômica superior a R$500 mil, entre venda de produtos e prestação de serviços. Além de, como a pandemia também, muitas pessoas perderam, né, o seu emprego, devido às questões econômicas que o país estava enfrentando, aqui em Uberaba a gente gerou cerca de 200 oportunidades de trabalho durante as etapas de montagem, realização e desmontagem. E para a entrada a gente contou com a opção de doar alimentos e a gente conseguiu arrecadar 470 quilos de alimentos. Bom, como conclusão, o festival ele fortaleceu a cultura local com o tema do prato e trouxe para a cidade de Uberaba o protagonismo dessa cultura regional e apresentou para a comunidade local e visitantes as características que fazem parte da cultura gastronômica da região, um patrimônio cultural de valor histórico e turístico. Então, isso foi muito importante, a gente viu com todos esses valores, eu até queria voltar um pouquinho aqui, que como foi o primeiro evento pós-pandemia, a gente teve certas dificuldades, sim, em relação à comunicação, a montar um circuito que respeitava todas as diretrizes contra a Covid-19 e isso com reuniões, com um fluxo dos dias do encerramento de 1.000 pessoas que era rotativo. Então, se passava de 1.000 pessoas, eles ficavam esperando na fila e voltavam. Assim que saía um, o outro entrava, então nunca passou disso. Mas foi isso, o festival, estou aqui à disposição a qualquer dúvida. Obrigado, Ana, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de abrir agora para o professor James fazer as considerações e as arguições. Perdão, deu 4 minutos a apresentação, tá? Certinho. Perfeito. Obrigado, Rafael, que eu precisava anotar. Ana Beatriz, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Foi bastante esclarecedora frente ao resumo também, que também é bastante rico. Parabenizo toda a equipe executora, né? Também a Paula, o Luiz Fernando, que vocês tiveram uma ousadia, né, em trazer esse festival. Eu juro que eu fiquei assim, com uma invejinha de estar em Uberaba nesses dias, que puxa vida, viu? Mas eu queria lhe perguntar 2 coisas, na verdade. A primeira
eu sei que vocês ainda têm a segunda etapa que devem estar avaliando, né? Já que ela terminou recentemente, né? Pelo que eu entendi. A partir desses dados, estou imaginando, se eu estiver imaginando errado, por favor, me corrija, vocês já vão estar pensando uma segunda edição. Então, eu queria saber, por enquanto, o que os dados apontam em termos de uma próxima edição desse trabalho, e daí, despretensiosamente, eu encaixaria mais uma questão, né? Olha, uma ação dessas aqui no Pontal do Triângulo Mineiro seria interessantíssima, né? Faço essa colocação sem qualquer intenção, mas para os seus orientadores também pensarem em ampliação, porque somos a mesma universidade, estamos em locais diferentes e a cultura é parecida, mas a cultura regional aqui tem umas características bem interessantes. Obrigado. Então, o festival teve sim continuação. Ano passado foi nossa segunda edição. Eu não participei, eu participei da primeira, mas com esse impacto que a gente teve, com os dados levantados dessa segunda etapa, viu que foi uma coisa que trouxe muito rotatividade, tanto do comércio, tanto dos turistas, dos avaliadores. Então, foi algo muito chamativo. A equipe de marketing foi incrível. A gente teve colaboração. A faculdade, a UFTM, foi um dos colaboradores. Então, a prefeitura participou, o Sebrae, o Sesc. Então, assim, a gente teve diversos oportunidades de conhecer e sair um pouco daqui dentro da faculdade, conhecer as angústias que estavam no setor de eventos em si passando, porque aqui a gente teve nossas questões, assim, questão de aula remota, tudo, então ficava um pouco deslocado, assim, entender como que a realidade do trabalhador, das pessoas que estavam trabalhando com esse tipo de evento, estava passando, né? Então foi muito importante, muito gratificante. O festival foi, sim, um sucesso. Eu tenho muita honra de ter participado dessa primeira edição. Eu sou do curso da biomedicina, estou no 7º período, então foi um projeto bem diferente do que eu costumo fazer. E vai ter sim, e é muito interessante. Eu vou levantar isso para a Paula, assim, de tentar juntar. Me desculpa, de onde o senhor está falando? De qual parte? Campos do Turama, o Pontal do Triângulo Mineiro. Minas Gerais, 25 quilômetros de São Paulo, 100 de Mato Grosso do Sul e uns 80 de Goiás. Tudo! Eu vou falar assim com a Paula sobre incluir tudo isso, porque eu acredito que vocês trariam uma colaboração muito legal e um retorno turístico também. O Geoparque também foi muito importante, a gente teve divulgações aqui do Geoparque, então, assim, foi muito enriquecedor. E eu queria também agradecer o Rafael, que ele estava participando com a gente, a Paula, a minha amiga Júlia, que também foi bolsista, que apresentou ontem, e todos os outros colaboradores e quem participou do evento. Muito obrigado. Obrigada a você. Professora Juliana? Olá, Ana Beatriz. Bom, olá. Né? Parabéns também, né, para você, para Paula, professor Luiz Fernando, né, enfim, para toda a equipe, né, porque é muita gente, né, como você mesmo colocou, né, o Rafael também que participou, né, acho que é muito bacana. Uma das questões que eu ia, né, assim, a perguntar era muito próximo ao que o James colocou, né, enfim, o que essa experiência atual, né, desse projeto, né, vocês estão levando para pensar esse segundo, né, então se você tiver mais alguma coisa ainda para falar sobre isso, né, e uma outra questão, né, tanto no resumo, né, e aqui na sua fala, né, vocês até, bom, o festival teve várias coisas e o foco, né, foi o circuito gastronômico, né, aí o tema era, como é que da carne, da carne de cebola ao leite, né, uma coisa assim, né, e aí é claro, né, que envolve muitas coisas, entre até o pão de queijo que usa leite, né, o doce de leite, enfim, mas, né, a gente também tem uma tradição muito grande, por exemplo, de alguns doces, né, enfim, estou pensando lá em Perópolis mesmo, né, e aí, nessa incorporação, né, de cultura local gastronômica, assim, vocês estão pensando, né, nessa próxima etapa em ressaltar isso também? Eu estou falando, inclusive, porque envolve também, né, o evento lá em Perópolis, mesmo aqui, né, a gente tem um mercadão que tem as doceiras, né,
se vocês pensarem em uma forma de trazer isso também e talvez ressaltar, né, no título, alguma coisa assim, né, se vocês estão pensando, né, enfim, ou se pensaram, ou se foi isso, foi foco, mas embora não apareça claramente no tema, né, enfim, é muito mais para colocar em discussão mesmo, né, porque eu acho que é muito bacana, a gente tem que, né, valorizar a cultura local, né, e acho que é bacana a sugestão do James, né, já que a gente está em Turama, também envolver questões locais de Turama, né, embora a gente tenha aí uma certa distância, né, mas talvez fazer o festival em 2 etapas, uma em Uberaba e uma lá na região de Turama, né, mas enfim, como é que a gente faz, né, a pergunta é bem essa, né, como é que a gente pode fazer para ressaltar esses outros produtos locais que não estão necessariamente nesse título aí, né, da carne ao leite, tá? Então, né, a segunda edição do festival já foi encerrada, assim, eu não participei, então o contato com como foi a dinâmica dessa segunda edição do evento, eu não posso te falar porque eu não estava participando. Só que ainda tenho contato com a Paula, quero muito, inclusive, marcar uma reunião com ela para saber como que foi a experiência, mas como vocês estão falando que provavelmente não chegou a Iturama, mas eu vou sim trazer isso para ela, porque eu acho essencial, ainda mais essa aproximação entre os campos, tanto CTE quanto Iturama, que está aí, é tão forte quanto todos, a UFTM em si, sem Iturama também não seria, né? E assim, dentro, o que eu posso te responder, dentro da nossa proposta, nessa primeira edição, eu acho que não deve ter passado, não passou isso na nossa cabeça, justamente por ter sido uma época tão turbulenta por conta da Covid-19, e assim, o setor de eventos, assim, massacrando a prefeitura, e porque tinha aí flexibilizava, voltava, então, assim, foi algo muito mais pontual, eu acredito, para Uberaba, e aí a gente teria que envolver também outras, aqui, gente, desculpa, outras entidades, prefeitura de Iturama, órgãos que representam Iturama também, então eu acho que essa comunicação é, assim, muito válida, e vou levar, sim, para a Paula, porque ela que está ainda nessa organização, nesses processos. Mas ideia genial, incrível. Mas como foi o primeiro ano, a gente foi muito mais, talvez, pontual, não se arriscou tanto, talvez pela questão da Covid-19. Obrigado, Ana. Eu gostaria só de fazer alguns comentários, porque eu participei desse projeto também. A Ana, ela foi muito importante, tanto ela quanto a Júlia, né? Elas atuaram ativamente no setor, principalmente marketing, gestão das redes sociais do projeto. O projeto foi uma criação que nós fizemos em 2020. Não, ele aconteceu em 21, nós fizemos no final de 2020 para concorrer ao edital da Natura. A Natura e da Vale. Eles lançam sempre editais no final do ano, nós fizemos correndo, não fomos contemplados. Em 2021, o SEBRAE convidou as instituições que são signatárias do projeto Geoparque Uberaba para propor alguma saída para o pessoal da área de eventos, artistas e também pessoal da linha de alimentícia, né, de restaurantes e bares. E aí a Paula lembrou desse projeto, propôs, aí todo mundo abraçou e nós então fizemos essa primeira edição no final de 2021, está inteirando um ano agora, foi dia 20, finalzinho de novembro, em 21. Nós ainda tínhamos aquele decreto de 1.000 pessoas por evento, não podia ultrapassar 1.000. Foi muito bom, nós tivemos a participação de 20 estabelecimentos, lá no dia do encerramento foi 10 estabelecimentos, e nós tivemos, como ela mostrou aí, né, fizemos um trabalho social. Essa segunda edição nós ampliamos, ele aconteceu em setembro de 2021, foram 30 estabelecimentos, nós fizemos um trabalho de acessibilidade, né? Nós fizemos uma parceria com o pessoal do CAP, né, que é o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, e eles fizeram uma capacitação com todos os estabelecimentos interessados, né, como atender a pessoa com deficiência visual, fizeram a tradução gratuita de cardápios para o Braille para a gente. Além disso, também nós continuamos com esse trabalho de arrecadação de alimentos. Na primeira edição arrecadamos 470 quilos, nessa segunda edição foram 2,5 toneladas, 30 pratos,
mais de 10 mil pessoas nos 2 dias de evento. Aconteceu lá na CDL, um prédio novo que tem perto do cemitério da Univerde. E o tema foi inclusive assim, um pouco que você citou, professora. Foi sabores do Cerrado Mineiro, né? Sabores de nossa terra, que chama. E aí a regra era usar ou uma linguiça artesanal ou um queijo artesanal e associado a um fruto do cerrado, né? Algum ingrediente do cerrado. Aí o pessoal usou muito a cajamanga, que é o mais popular, né? Você podia gengibre, podia outros também, inclusive açaí. Foi bem bacana. O projeto teve um crescimento, cresceu, né? E a gente tem a expectativa de que ele entre para o calendário, né? Todo ano aconteça, né? Ainda mais agora com o Geoparque possa incorporar ele e ele possa se tornar um festival já incorporado. Comercialmente, ele possui o nome Festival Gastronômico e Cultural de Uberaba, né? É porque no registro, como a gente fez o registro antes de fechar tudo da parte do business, então o registro ficou sem o gastronômico, mas é a mesma, a ideia, o projeto é o mesmo, né? Foi legal. Eu agradecer a Ana pela apresentação. Obrigado, Ana, parabéns. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês, Jaime, Juliana e todos aqui que estão presentes. Obrigada, Rafael, viu? Então, o Igor acho que não entrou, né? Então é isso, vamos encerrar a sala. Agradeço a todos a presença, em especial aos avaliadores e aos apresentadores. Um forte abraço a todos, nos vemos em breve aí. Tchau, tchau.